Precisamos falar sobre isto. Esse é o tema que nós vamos refletir em mais esse dia que o Senhor está nos concedendo. Eu espero que esta palavra possa abençoar a sua vida e abençoar a sua família. E o tema é exatamente este: precisamos falar sobre isto. Porque existem alguns assuntos, irmãos, que são encardidos. Existem alguns assuntos que nós não gostamos de falar. Existem algumas questões que nós vamos empurrando para um cantinho do nosso coração, da nossa alma ou da nossa mente, né? São assuntos muito complicados e às vezes, ou quase sempre, nós não estamos dispostos a mexer com aquele tipo de assunto. Eu, como pastor, eu gostaria de só falar de bênçãos, de só falar de milagres, de só falar de sucesso, de vitória, de só falar das coisas boas. Mas eu tenho um dever e um compromisso ético de falar da palavra de Deus como um todo. Aquilo que Deus promete para nós, né, nesta vida aqui, e principalmente as promessas do Senhor relativas ao porvir. Mas também eu tenho que falar sobre os assuntos não muito atraentes. E exatamente o texto que eu quero ler nesta noite está aqui, neste dia, está aqui em Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a segunda parte desse versículo, que está aqui em Romanos 6, 23, a segunda parte é maravilhosa. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer dizer, o dom é o presente, gratuito, quer dizer, de graça, é a vida eterna que Deus nos trouxe através do seu Filho Jesus. E quem é que não quer a vida eterna? Quem é que não quer habitar nas moradas celestiais? Eu acredito que em sã consciência todos nós queremos, só que o começo do versículo diz que o salário do pecado é a morte. E falar sobre pecado é algo que nós temos uma certa dificuldade em falar e principalmente em ouvir. Falar sobre pecado não atrai pessoas. Falar sobre pecado não enche igreja. Falar sobre pecado não angaria simpatia, principalmente daquelas pessoas que não estão nem aí para a palavra, para Deus, para aquilo que Deus orienta. Mas eu, como pastor, preciso falar. Precisamos falar sobre isto, não é? Tomara que os pastores que estão na televisão, que estão na internet, no YouTube, que estão fazendo as suas lives, preguem sobre milagres, sim, que Deus é um Deus de milagres, pregue sobre libertação de espíritos malignos, porque Deus ele tem poder sobre todos os principados e potestades, mas que nós pastores, nós líderes, que estamos na internet, que estamos escrevendo, que estamos no rádio, que estamos em qualquer lugar falando da palavra de Deus, que não nos esquecemos de falar também em pecado, de falar do pecado, aliás, né? Porque aqueles que estão vivendo a serviço do pecado, um dia vão receber o seu salário. Nem sempre esse salário é recebido imediatamente. Nem sempre a pessoa que está plantando coisas ruins vai colher imediatamente, mas um dia essa colheita aparecerá. E a colheita para aquele que está semeando pecado, semeando maldade, semeando desobediência a Deus, certamente será morte. Então vamos nos atentar para este assunto enquanto nós podemos ouvir. Se você tem andado por sendas tortuosas, se você tem andado por caminho de pecado, essa palavra é muito forte, é uma palavra que ninguém gosta de ouvir nem de falar, mas precisamos falar sobre isto. Eu sou o pastor Jorge Nascimento, este é o projeto Pérolas aos Santos e que Deus nos abençoe rica e abundantemente.